Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Investigações sobre o Viver. Hoje nós vamos falar do desequilíbrio que existe entre o masculino e o feminino, que estão causando verdadeira destruição, tanto no planeta como entre os seres humanos. Vamos fazer uma investigação tanto dentro do Antigo Testamento, ou seja, uma investigação das fábulas e mitos religiosos, onde nós podemos perceber, através de uma chave fisiológica que mostra o masculino e o feminino se alternando, de como a exclusão do feminino está causando o declínio da nossa civilização. Todos nós sabemos que tudo começa no Antigo Testamento, quando existe a questão do chamado pecado original. Quando Adão e Eva estavam no Pardês, estavam no paraíso, estavam num lugar maravilhoso, e aí foram tentados por uma serpente e comeram a maçã, que também é dito como fruto do conhecimento do bem e do mal. E já ali começa que foi a mulher, a Eva, que deu ouvidos da serpente e convenceu o seu par, Adão, para que comesse e então cometesse o pecado de saberem quem eles eram. Se identificaram e aí, percebendo a sua nudez, se cobriram e foram obrigados a deixar o paraíso. O que isso significa? Significa que quando chega a consciência no estágio humano, o homem se identifica e ele percebe como ele é, como ele se veste, ou seja, quais são as suas roupagens, tanto física quanto emocional e quanto mental. Quando ele busca por uma roupa, significa que ele está se utilizando de uma personalidade como uma máscara, a persona, pela qual os gregos entoavam personalidades no teatro grego e assim desenvolviam os papéis. Como a cultura é predominantemente patriarcal, dominada pelo masculino, só os homens poderiam exercer o papel, tanto de homens quanto de mulheres. Assim, através da persona, vários homens interpretavam papéis masculinos e femininos. Então, começa a questão da mulher ter feito com que o homem, do qual ela saiu, vejam bem, primeiro foi criado Adão, depois tiraram uma costela dele para que fizessem um par para ele. E até na brincadeira popular, numa forma até burlesca e até irônica, dizem até que a mulher é carne de segunda porque foi tirado de uma costela. Ou seja, o que significa isso? Na verdade, significa apenas que na criação do homem existem várias criações. Na verdade, significa que foi do homem vertebrado que saiu a sua contraparte na dissociação dos sexos, na diferenciação dos sexos. Porque no começo foi criado um homem que era hermafrodita, tinha os dois sexos. Houve uma diferenciação dos sexos, de acordo com a doutrina secreta, na metade da criação da terceira raça raiz. É ali que começa a individualização do homem. É ali que o homem está preparado para receber a sua mônada, a sua mente. E com a diferenciação dos sexos, há a possibilidade de ter homens e mulheres do ponto de vista da personalidade, do corpo físico. Lembrando que o espírito ele continua mantendo os dois polos, o masculino e o feminino. O homem tem o ânimos e a ânima, e a mulher tem o ânimos e a ânima também. E a parte feminina do homem na sua alma é maior por causa exatamente da compensação. Por isso dizem que o homem é, digamos assim, a cabeça do casal, porque na verdade a sua alma é mais feminina, não é? O homem tem a parte ativa e a alma da mulher é mais criativa. Nós vamos depois entrar nesses detalhes. O que importa
é que já há uma certa visão preconceituosa e até, digamos assim, corrompida de que a mulher levou o homem a sair do paraíso, que as mulheres carregam essa culpa original, esse pecado original que até hoje pesa sobre a humanidade. Mas eu lembro a vocês que talvez o maior pecado não tenha sido esse, e sim o primeiro assassinato registrado na Bíblia, que foi mais do que um assassinato, foi um fratricídio, quando um irmão mata o outro, quando Caim mata Abel. Nós sabemos que Caim era um homem forte, que gostava das caçadas, era um homem mais másculo, e Abel era mais reservado. Como no teatro grego, Caim representa o masculino, Abel representa o feminino. Quando Caim mata Abel, nada mais, nada menos, é exatamente essa distorção, esse desequilíbrio, onde o masculino está matando, está afogando, está enclausurando o feminino, que nada mais, nada menos é que o triunfo da matéria sobre o espírito. E que é exatamente os efeitos disso que a gente vem sofrendo por milênios até hoje. Nós sabemos também que na visão oriental, no símbolo do yin e do yang, você tem um lado branco com uma semente negra e uma parte negra com a semente branca, mostrando que não existe nada absoluto no reino da manifestação. Quando o uno se manifesta, ele toma dois polos. E esses polos vão aparecer na natureza, como dia e noite, masculino e feminino, matéria e espírito, e várias outras formas que a gente tem da diferenciação que cria consciência, que cria vida, que cria almas, que cria movimento, que cria o pensamento, cria a mente, exatamente porque a gente já tem esses dois polos que funcionam como dois polos de uma bateria. Permite, então, um desafio que é exatamente a formação da energia, da eletricidade, do magnetismo, que é também vista do ponto de vista interior como a manifestação de forras, a grande energia universal que está presente, exatamente porque tem essa bipolarização do masculino e do feminino, da consciência e da matéria, ocasionando a possibilidade da vida manifestada. Então, quando há a criação da unidade, nós temos, então, uma dualidade que ainda pertence à unidade, porque a unidade não consegue se manifestar completamente como duas realidades separadas. Porque dentro do dia à noite, dentro da noite ao dia, dentro da matéria há um pouco de espírito, dentro do espírito há um pouco de matéria. E uma se transforma na outra porque as duas têm a mesma origem. É só uma questão de mudança de vibração, de mudança de materialização, de condensação. Mas, na verdade, as duas são apenas a diferenciação na manifestação da matéria e do espírito. Então, o absoluto se transforma no universo, que é o Logos. Esse Logos ainda é manifestado, é o primeiro Logos. Ele, através da sua mente, ele se manifesta no segundo Logos, no terceiro Logos, que é a mente universal. Você tem, então, o grande arquiteto do universo, que é a mente divina, que vai se diferenciar em espírito e uma matéria homogênea, que é também chamada de Mula Prakriti, que também é chamada de pré-matéria, ou chamada matéria indiferenciada. E essa matéria indiferenciada vai se transformar na matéria tal como nós a conhecemos, que é o número, que é a diferenciação. E o espírito vai se manifestar de uma forma ainda invisível, mas manifestando e transformando essa matéria, dando movimento, dando vida e fazendo a evolução acontecer.
Então, a teosofia existe como emanação, criação e evolução. Na verdade, do espírito que nós não podemos compreender, que a gente chama de Parabrahman ou Ein Sof, há uma radiação desse ser que se manifesta como uma unidade e que logo se diferencia numa dualidade que ainda se manifesta dentro dessa unidade, que é a trindade original, que é a trindade de todas as religiões. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Brahma, Vishnu e Shiva, Ísis, Horus e Osíris, ou seja, todas as religiões falam numa trindade. A trindade é exatamente a manifestação do universo com a sua bipolaridade de forma integrada e harmônica. O positivo e o negativo, o espírito e a matéria, a luz e a sombra. E a partir disso começam outras diferenciações. Você vai ter então aparecimento não só dessa dualidade, como também de vários graus de manifestação, desde o mais espiritual até o físico. Então, a teosofia nos mostra que aparecem 7 campos de manifestação, desde o princípio espiritual coletivo, onde habita a divindade manifestada, até a parte mais densa do físico. E do físico nós vamos partir para densidades mais elevadas do físico, depois para o emocional, depois para o mental inferior, mental superior. Aí a gente volta novamente ao plano búdico e ao plano átmico. Ou seja, para cada um desses 7 planos, nós vamos ter 7 subplanos, o que se dá, então, um número de 49 subplanos. Ou seja, toda uma manifestação de vários campos de sutilização e materialização da expressão da matéria e do espírito. Dentro dessa manifestação, o homem vai construindo corpos, ou veículos de consciência. O primeiro deles, o mais denso, no plano físico, é o corpo físico, e aquele que lhe deu origem, do ponto de vista oculto, que é o duplo etérico, e que na antiga linguagem da doutrina secreta, nos primeiros tempos da teosofia do século XIX, também era conhecido como plano astral. Agora o plano astral mudou de termo. Hoje ele representa o plano emocional. Então, de acordo com a nova nomenclatura, nós temos o corpo físico e o duplo etérico na manifestação, tanto física como mais sutil, do plano físico da matéria. E é nesse duplo etérico que se dá a moldagem, é onde corre a energia, que é exatamente o princípio da energia, o princípio de prana, que originalmente vem do Logos, através do Sol, e que ele é materializado de diversas formas, especializados em todos os campos da matéria, seja no vegetal, seja no mineral, seja no animal e principalmente no homem. Então, do duplo etérico, nós temos a formação do físico. Depois, no próximo plano, no plano emocional, nós vamos ter um corpo inteligente, que é o corpo emocional, é o corpo de cama, o corpo do desejo. Então, na verdade, tem vários tipos de nomenclatura. No físico, é chamado de Stula Sharira, o etérico de Linga Sharira. Tem a questão dos Karanas também, na literatura védica, mas como a gente está fazendo uma palestra para público, basta dizer que nós temos o corpo físico e o duplo etérico. Esse duplo etérico onde vai circular aquela energia de prana, energia universal. Depois você tem no plano astral o corpo emocional, onde há movimento, há luzes, há a formação das emoções que afetam tanto a atmosfera como os indivíduos, incluindo os minerais, vegetais e animais, porque pela questão da unidade da vida, tudo está interdependente. Por isso que uma pedra
pode influenciar com as suas características até na cura de seres humanos. Não é? A gente sabe dos poderes das pedras preciosas, assim como os vegetais, os animais, entre todos há uma inter-relação de energia e magnetismo. E tanto os vegetais já têm incipientemente uma percepção da emoção, como nos animais, principalmente nos mamíferos, se desenvolve completamente a questão emocional. E quem tem um cachorro, um pet, um gato em casa, sabe de como esses animais desenvolvem a capacidade de surpresa, de medo, de alegria e até de apreensão quando estão passando por um momento desagradável. Mais tarde, nós vamos ter o mental inferior, que é a mente concreta do homem, onde nós temos, então, o fechamento do que chamamos a personalidade, que é o veículo de uma encarnação, portanto, mortal. Ele tem apenas a duração de uma vida, geralmente em torno de 70 a 100 anos no máximo, salvo quando a pessoa é infectada por uma doença ou por um acidente, ou por outros problemas, ela pode morrer mais cedo. Mas, normalmente, ela tem uma duração relativamente pequena, e que é impossível ela ter todas as experiências que ela precisa para que seu ego adquira todo o conhecimento que esse espírito buscou quando ele entrou na questão da matéria. Então, isso tem a ver com a evolução humana, isso tem a ver com encarnação, isso tem a ver com Dharma, isso tem a ver com toda a questão do ocultismo, da manifestação da primeira raça, da segunda raça, até que finalmente a gente chega na terceira raça raiz e há a individualização da mônada e a separação dos sexos, chegando na quarta raça, a raça Atlante, e finalmente chegando na raça atual, a raça ariana, a quinta raça. E depois teremos a sexta raça, a sétima raça, onde desenvolveremos a intuição e a capacidade da vontade, que é exatamente a expressão de Atma, a expressão da divindade, a expressão do Deus que habita em cada um de nós, do Deus manifestado, que é diferente do Deus não manifestado, a diferença entre Brahma e Parabrahma. Então, o ser humano, ele tem uma personalidade mortal, do qual ele vai precisar, talvez, de centenas de encarnações para ele adquirir capacidades e dons que ele precisa desenvolver, manifestando em corpos cada vez mais diferenciados e sensíveis, tanto no físico, como no duplo etérico, como no emocional e no mental. E essa é a personalidade. Depois, nós temos o que a gente chama de individualidade, onde nós temos já um ser que já é um ser imortal, onde nós temos no corpo causal, no mental superior, exatamente onde se absorve todas as experiências que você vai passando ao longo das vidas. É como se você fosse botando contas de um colar num fio. Por isso que ele é chamado de Sutratma, o fio de Atma, o fio do Espírito, onde o Espírito vai recolhendo experiência ao longo de centenas de encarnações. Às vezes como homem, às vezes como mulher, às vezes como pobre, às vezes como rico, às vezes em condições de liderança, às vezes em condições de subserviência, em diferentes povos, em diferentes linguagens e submetido a diferentes desafios. Então, é essa individualidade que faz com que ele exerça a sua capacidade hominal, de abstração, de identidade, de capacidade de levantar e viver e morrer por ideais, por sonhos, por decisões, onde ele começa a desenvolver poderes na sua alma, de vontade, da capacidade de desejar a felicidade, não só sua, como também dos outros seres, a capacidade de amar e proteger. E aí ele vai desenvolvendo a camada mais sutil
do mental, que a gente chama de mental superior, até que entramos num plano mais divino, que é o plano búdico. Como se diz, búdico quer dizer iluminado, aquele que se iluminou. É o plano da intuição, é o plano da clara luz, é um plano de quietude, é um plano onde se reflete toda a unidade da vida e todo aquele conhecimento se torna uma prática de extensão da sua capacidade de prática, porque ele consegue perceber a unidade que ele está vivenciando além dos seus corpos, além da questão material, porque ele já está num plano sem forma, num plano dito arupa, num plano onde ele passa as barreiras dos veículos, das peles, das divisões, no qual a gente se identifica. Nós nos identificamos muito com o nosso corpo físico, com as nossas emoções e com os nossos pensamentos. Mas isso nada mais é que nos identificarmos com a nossa personalidade. Então a gente fala, eu tenho fome, mas quem tem fome não sou eu, é o meu corpo físico. Eu estou cansado, mas quem está cansado não sou eu. É a questão do prana que circula no meu duplo etérico e interfere tanto com o meu físico como com o meu emocional e com o meu mental. Então, todo o estado fisiológico do ser humano também depende de ciclos, do dia e da noite, da atividade e do descanso, e assim também das atividades do dia e da metabolização e absorção de tudo que você pensou, sonhou, agiu e desenvolveu, que vai se transformar no karma, que também é conhecido como lei da harmonia, onde o homem vai desenvolver boas capacidades e também vai errar muitas vezes, mas ele vai ter a possibilidade de desenvolver habilidades, desenvolver capacidades. E nisso tudo, sempre com as duas polaridades, espírito e matéria, luz e sombra, masculino e feminino. Por isso que nós temos que ter essa noção, até que chegamos no plano mais elevado da individualidade, que é o plano de Atma, onde nós podemos ter noção da nossa verdadeira identidade, porque é o reino de Brahma, reino do Deus manifestado. É onde o homem se vê a si próprio, onde ele vai se ver como um aspecto do Logos, porque ele já percebe que já nos planos superiores, de Adi e Anupadaka, a verdadeira nascimento da mônada. A mônada nasce no 6º subplano do plano Anupadaka. E esse plano ele tem um nome muito interessante. Anupadaka quer dizer sem paz. Ou seja, a mônada é um raio do Logos, esse fio enviado à manifestação da vida em cada ser humano, individualizadamente. Isso também acontece no coletivo, nos animais, mas no homem ele adquire uma alma individual, por isso ele começa a também desenvolver um karma individual que está ligado ao karma coletivo, tanto dele como do planeta como um todo. Isso envolve toda a natureza, o mineral, o vegetal, o animal e todos os outros seres, tudo está interligado. Agora que estamos passando por uma pandemia, a gente sabe como um vírus mínimo, em que todos os vírus do planeta, se fossem postos numa garrafinha, talvez ainda sobrasse espaço. No entanto, disseminados pelo ar do mundo, conseguiram infectar milhões de pessoas e provocar milhares de mortes, e onde nós aguardamos com apreensão que a maioria da população seja vacinada para encontrarmos, por fim, uma solução definitiva para esse problema. Então, é nesse plano de Adi Anupadaka onde finalmente nós temos o nascimento da mônada. Então, o homem, ele é complexo. A sua manifestação envolve desde o físico até o mais espiritual. Então, um ser humano, não importa se ele nasceu na Terra ou em qualquer planeta de galáxias distantes, não obstante as diferenças da identificação do corpo físico, ele vai ter um corpo físico, um duplo etérico,
ele vai ter a manifestação da energia que passa pelos nádios e pelos meridianos, que percorrem esse corpo mais sutil, mas ainda de matéria física, de matéria etérica, no plano etérico, que era antigamente chamado de corpo astral. E, finalmente, ele vai também ter um corpo emocional, um veículo emocional e um veículo mental. Assim, ele é capaz de influenciar o mundo e ser influenciado por eles, porque ele vai ser capaz de emitir e receber as formas pensamentos. A forma é dado pelo mental e o colorido, a força e o movimento pelo emocional. E isso pode contagiar, tanto para o bem quanto para o mal, populações inteiras. A depressão é contagiosa, como a alegria, como até uma festividade. E quem nunca foi num campo de futebol, a gente sabe como a plateia, a torcida, fica incendiada por um sentimento coletivo e as pessoas se movimentam e sentem como se fosse um rebanho de animais contagiados por uma emoção única que varre o estádio. Então, o ser humano é muito complexo. Apesar dele ter, e tem essa dualidade, que depois ele até se dimorfiza em dois gêneros, masculino e feminino, internamente ele tem vários veículos, não é? Nós temos o corpo físico, o corpo emocional, e ainda temos, dentro desse corpo físico, um corpo que é exatamente a duplicidade do físico, onde percorre o princípio da energia. A energia em si não é um corpo, mas um princípio que dinamiza o corpo físico e, através dos chakras, vai fazer com que haja vida, desde o físico até o emocional e o mental, conectando todos esses corpos através daquilo que a gente chama de chakras, que são rodas que estão basicamente sobre os nossos corpos sutis, seja no duplo etérico, seja no emocional, seja no mental, e principalmente sobre glândulas, onde nós temos a capacidade de mudar o metabolismo do corpo e provocar mudanças em todo o sistema, seja o sistema nervoso, o sistema digestivo, esse sistema endócrino, inclusive, atua sobre o sistema imunitário e o sistema de defesa, já que todos esses hormônios, inclusive, têm a ver com a questão do estresse, notadamente a noradrenalina e a adrenalina, e também na manutenção da emoção e, por que não dizer, da saúde emocional e mental. A falta desses neurotransmissores podem ocasionar a famosa depressão, ou burnout, ou a estafa. Então, hoje nós estamos estudando, existem centenas de neurotransmissores, mas os mais conhecidos são a serotonina, a dopamina, a acetilcolina, não é? Nós temos as famosas encefalinas e endorfinas, que são produzidas quando nós fazemos exercícios físicos, principalmente aeróbicos, mas também os anaeróbicos. Por isso que a pessoa se sente tão bem quando faz yoga, faz meditação, quando ela dá uma corrida, quando ela pega a sua bicicleta e quando ela faz um exercício físico, o seu corpo se revigora porque ela produz essa série de neurotransmissores que vão dar bem-estar no corpo e vão manter a saúde, tanto física quanto psicológica do ser humano. Então, o ser humano, ele tem vários tipos de corpos ou veículos onde ele atua nesses planos. No corpo físico, nós aprendemos que é o corpo físico duplo etérico, alimentado pelo princípio energético de prana. Depois nós temos o corpo emocional, que também é chamado de kama, e o manas inferior, né, que é chamado de manas, daí a palavra man, o pensante, o pensador. Então, o princípio inferior ou da personalidade também é chamado, na teosofia, de quaternário, porque nós temos o físico, o duplo etérico, o emocional e a mente. Ou, em outras interpretações também, se diz que a mente é um princípio superior e se fala, então, o corpo físico, o duplo etérico, o emocional e o prana, isso enquanto princípios. Então, existe a diferença dos princípios e dos corpos nos planos de manifestação.
E o ego imortal, que é a parte mais importante do homem, é onde nós temos o plano de Atma, de Buddhi e de Manas. Claro que o Manas é superior. E aí é que vai se dar a eterna briga, a eterna batalha da disputa da mente humana, que é plástica, e que se fala em que o Manas ora é atraído para a matéria, Kama Manas, ora atraído para o espírito, que é Buddhi Manas. Então, é nesse verdadeiro ego imortal, que a gente chama da alma superior do homem, já que existem várias classificações, como na classificação de Paulo, corpo, alma e espírito, existem classificações como também no Vedanta, de 4 tipos de planos, mas a teosofia fala que são 7 planos, onde nós temos o corpo físico, o emocional e o mental, que constituem a personalidade, e depois nós temos a individualidade, onde se incorpora o mental inferior, o superior, e o corpo búdico e átmico, onde a gente vai ter o nosso corpo causal. E, finalmente, o plano monádico, onde nós vamos ter um raio do Logos, onde é o nosso verdadeiro ser, que é a Atma, que é uma expressão de Brahma, Deus manifestado, que nada mais é que uma manifestação do absoluto, do inominável, daquilo que nós chamamos também de Ein Sof, ou absoluto, ou para-Brahma. Então, na teosofia é costume falar que nós temos o quaternário inferior, como expliquei, e a tríade superior. A tríade superior é exatamente Atma, Buddhi e Manas, onde nós temos os atributos de vontade, da sabedoria e da bem-aventurança, que são qualidades que o homem vai desenvolvendo ao longo de centenas de vidas, mas que ele já tem como potencialidade na sua alma mais superior, não na alma apetitiva, na alma animal, mas na alma que a gente chama de ego imortal, da alma espiritual. Não confundir com o espírito. O espírito seria o raio do Logos, que é a mônada, que fica no plano mais superior ainda, onde ela nasce no plano dela de Adi e se manifesta no 6º subplano do Anupadaka, que quer dizer sem paz. Talvez seja essa uma das explicações de que a humanidade é chamada de grande órfã, porque o ser humano ele tem uma mônada que ele não tem paz. Ele tem os pais, que são chamados pitres, que vão dar nascimento aos seus corpos. Se diz que os pitres lunares formam um duplo etérico, que vão dar nascimento ao físico, e que vai formando as primeiras e segundas raças divinas, até chegar na 3ª raça, que é lemuriana, finalmente na 4ª raça atlante, na 4ª raça ariana, na 5ª raça ariana, e assim as respectivas sub-raças. Cada raça tem 7 sub-raças. Então, nós vamos desenvolvendo cada vez mais corpos e veículos mais desenvolvidos para expressar melhor essa individualidade que vai se desenvolvendo, que é a manifestação da mônada no seu ego imortal, que é exatamente a tríade Atma, Buddhi, Manas. Mas, se Deus é duplo, ainda que seja uno, se Ele é Pai, Filho e Espírito, então Deus é Pai e é Mãe. Não apenas o Pai, não apenas o Deus masculino, mas é masculino e feminino. Então, se Ele é criativo, se Ele dá a capacidade de nascimento, se Ele tem matéria e tem espírito, já que Ele é um Logos manifestado, Ele tem que ser bipolar dentro da manifestação unificada do campo de consciência do Logos, que é chamado também de anel não passarás. Então, a nossa essência é masculino e feminino, porque é pai e mãe. Como dizem os hindus, é Purusha e Prakriti, é espírito e matéria, é céu e é terra, mas ainda continua sendo um só. Por isso que as religiões monoteístas falam, como os judeus falam, Deus é único, Deus é um. Mas ainda assim, ele tem a parte da matéria, que é mais identificada com a parte material da natureza, e a parte mais sutil, com o espírito, que tem a ver com a imaginação, com a criação e com a capacidade mental e espiritual
da manifestação, principalmente do homem, na personalidade, na individualidade e principalmente nesse ego imortal, onde se dá exatamente essa luta entre o material, que é o impermanente, e o espiritual, que é o impermanente. É a luta da sua verdadeira natureza, porque o homem, ele perdeu a capacidade de se ver dentro da unidade da vida. E ele, desenvolvendo na mente, ele desenvolve a ilusão que é Maya. Ele se identifica com seus corpos na manifestação material dos planos de existência. Mas ele tem que ver que o verdadeiro ser não são os corpos do qual ele se reveste. Eles são apenas aparelhos onde ele vai recolher experiências, como um homem que põe um escafandro e vai para o fundo do mar. O escafandro não é o homem, é apenas um veículo que lhe permite estar abaixo de metros de cobertura de água, tendo através de um tubo a manutenção ou de oxigênio ou de ar atmosférico para ele consiga ter vida e ter consciência do que existe ali. Sem o escafandro ele não conseguiria descer aquele plano de matéria líquida. Então o homem não pode se confundir com seus veículos. Por isso que a gente fala inconscientemente, meus pensamentos, minhas emoções, ou seja, se são meus pensamentos, minhas emoções, eu não sou aquilo, elas que são minhas, mas na verdade elas que me controlam. E o ser humano, através da educação, não pode se identificar nem com seus pensamentos, nem com suas emoções. Elas são sua propriedade, elas têm que ser conhecidas, controladas e direcionadas para que ele tenha boas experiências e consiga construir um plano de felicidade, de interdependência, e para isso ele tem que reconhecer a unidade da vida, de onde vem exatamente o nascimento da fraternidade, do reconhecimento que existe um parentesco entre tudo que existe, desde o Deus mais desenvolvido até o mínimo átomo, tudo está interligado pela manifestação da unidade. Então o homem está ligado à natureza, o homem está ligado aos minerais, aos vegetais, aos animais e a todos os seres humanos. Todas as divisões que nós fazemos, homem, mulher, americano, russo, chinês, branco, negro, católico, budista, tudo isso são diferenciações mentais. Quando você está a bordo de uma espaçonave, você não sabe diferenciar os países, você não diferencia nem nada, você só vê terra e água, que é, mais uma vez, uma diferenciação de dois polos que manifestam a vida. Espírito e matéria, o ar e o cosmos, os globos, os planetas e a sua relação com o sistema solar e as galáxias e o universo. Então, existem manifestações diferentes que fazem com que haja sempre essa bipolaridade, essa questão do masculino e do feminino, do forte e do frágil. E os chineses aprenderam muito com isso. Eles dizem que a água é masculina, porque ela tem a possibilidade de ser frágil por fora e forte por dentro. Ou seja, a água é muito maleável, mas ninguém consegue resistir à água. Até a montanha é capaz de ser erodida pela água, pelo rio. Ela é capaz de fazer um vale no meio de montanhas. Ou seja, ela é aparentemente frágil por fora e forte por dentro. Mas ela é masculina, ela tem essa capacidade de fazer acontecer as mudanças no plano material. Já o fogo, para eles, é feminino, porque ele é muito forte por fora, mas por dentro ele é frágil, ele não tem capacidade nenhuma, ele se exaure na falta de oxigênio ou na falta do combustível. Ele precisa do combustível, que é a matéria, que é a madeira, né, que é o papel, que é a gasolina, e precisa do comburente, que é o oxigênio. Mais uma vez, a polaridade que possibilita a manifestação do fogo. Mas o fogo é feminino porque ele é forte por fora e fraco por dentro. E assim nós temos todas as manifestações
do trovão, da montanha, do vento, do céu, do lago, da terra, nós não teríamos aqui como mostrar como essa diferenciação do masculino e do feminino, do yin e yang, vão formar os trigramas e que depois vão formar os hexagramas, que são em número de 64, que mostram todas as capacidades de manifestação da energia no universo manifestado, onde mostram toda a manifestação de espírito e matéria nos seus diferentes níveis de inter-relação e manifestação de complexos de acordo com tempo e espaço, de acordo com pensamento e emoção, de acordo com cultura e manifestação, ora superior do masculino, ora superior do feminino, e há mudanças para mais e para menos dessas misturas que fazem com que o homem desenvolva capacidades. Então, recapitulando, quando nós temos a preponderância do masculino sobre o feminino, nós temos o sistema da sociedade do patriarcado, onde predomina a violência, onde predomina a espoliação da natureza, onde aspectos do masculino, da competição, da brutalidade, da guerra, se preponderam nas sociedades. Então, numa sociedade mais violenta, há uma apreciação de esportes violentos, né? Muitas vezes camuflados de vários esportes, como a caça, como a pesca, muitas vezes o futebol, o vôlei, o basquete, que muitas vezes tem muita questão animal de conquista de território, demonstração de força, da capitulação do vencedor sobre o perdedor. Então, o ser humano nessas sociedades mais patriarcais foram onde construíram os coliseus, né? Os gladiadores, os homens contra as feras. E no Antigo Testamento começa exatamente com a preponderância do masculino tentando matar o feminino, ou seja, Caim matando Abel. Depois nós temos aquela famosa história de Esaú e Jacó, né? Os dois irmãos, um irmão que segura no calcanhar do outro, ou seja, na parte mais frágil, como no calcanhar de Aquiles. Esaú era um homem forte, peludo, que gostava da caça. Jacó era mais um homem de família, de casa, gostava de cozinhar, era mais inteligente. Com um prato de lentilhas, ele conseguiu fazer com que Esaú lhe vendesse o direito de primogenitura. E que o pai lhe abençoasse, ele teve que botar uma pele de um animal peludo, que é exatamente a característica do ser humano masculino, os seus caracteres sexuais secundários. Ele era como uma moça, não tinha o braço peludo, para que o pai reconhecesse Esaú e, na verdade, estava abençoando Jacó. E aí existe a inteligência, a artimanha feminina, que ela consegue não ser morta. Ela é exilada, mas ela não desaparece, não é? Jacó vai querer casar com duas irmãs, mas é enganada pelo sogro, não é? Lia e Sara. Então, para conseguir casar com a mulher que ele ama, ele trabalha 7 anos e o pai lhe dá a irmã daquela que era a sua alma gêmea. Não obstante, ele trabalha mais 7 anos. Olha a característica da perseverança, do trabalho, né? Da escravidão, para conseguir, finalmente, a sua libertação. E aí, finalmente, com as suas mulheres, depois ele faz uma divisão bem inteligente. Ele escolhe os melhores espécimes do rebanho e assim consegue aumentar e multiplicar a sua descendência, como foi prometido pelo Deus único, que a gente agora sabe que é pai e mãe, não é? Que é Adonai, que é Iavé, Javé, quer dizer, Iavé, Vé que corresponde à parte feminina, Eva, não é? Que até a própria representação das consoantes, como é escrito o hebraico, onde as vogais são suprimidas
da manifestação da escrita, você vai ver que o I representa um típico falo masculino e o V representa a manifestação da ione, ou seja, do órgão feminino, mostrando que a manifestação de Deus numa chave cabalística, fisiológica, é pai e mãe, masculino e feminino. Então, depois aparece a fábula ou a história bíblica de José e seus irmãos. Todos os irmãos mais fortes pegam o caçula e vendem como escravo. Lá ele se torna um presidiário do faraó, do Egito, ou seja, da matéria, no sul, não é? Quando ele desce na matéria, e ele, através de poderes nitidamente femininos, a capacidade da pitonisa, de interpretar sonhos, e o faraó, que era o dignatário, mandante, o rei do Egito, tinha um sonho em que ele falava que tinham 7 vacas magras, que comiam 7 vacas gordas e que continuavam magras. Olha que maravilha! É tudo que as mulheres querem conhecer hoje, né? Como 7 vacas magras comem 7 vacas gordas e continuam magras. Porque, na verdade, como José interpretou, viriam 7 anos de muita chuva, de muita capacidade de produção de grãos, e depois viriam 7 anos de seca, de esterilidade da terra, de fome, de necessidade. Então ele aconselhou o rei que construísse silos para botar o excedente de grãos, para que naqueles 7 anos eles pudessem se manter durante os 7 anos de escassez que viriam em seguida. E o rei, assim, lhe tirando de uma condição de subserviência de escravo, lhe transformou em primeiro-ministro. E eis que quando passaram os 7 anos e a fome chegou, não só no Egito, mas todo o Oriente Médio, seus irmãos vieram da Palestina, da Judéia, procurar comida no Egito. E ele os reconheceu, como o feminino reconhece ao masculino, e às vezes não é reconhecido quando está numa posição de poder. E ele, como uma boa mulher, perdoa os seus irmãos, os aceita, os alimenta, e depois se reúne com seu pai e toda a sua família, exigindo que os seus irmãos trouxessem seu pai. E quando seu pai chega no Egito, eu fico até arrepiado, ele abençoa o faraó, porque ele é um homem iniciado, é um homem que reconhece o poder e o homem que reconheceu a capacidade do feminino, que é o que é capaz de perdoar, que é capaz de salvar a humanidade, porque tem a faculdade da intuição, que sabe se preparar nas épocas de grande crescimento, de apogeu, de riqueza, e também se preparar para as épocas de escassez, de esterilidade e até de falta de condições da natureza, como é a falta de chuvas e a seca que assolam os desertos, né, e as zonas áridas de vários países do mundo. Então, essa capacidade de nós entendermos o masculino e o feminino vai continuar, inclusive, no Novo Testamento. Jesus é exatamente aquela parte feminina que aparece consolando, perdoando, não se importando em estar na companhia das mulheres, de Maria Madalena, que tem a capacidade de se deixar até ser morto e crucificado, quando ele teria a capacidade divina de desaparecer dali. Mas ele prefere dar a vida para os seus irmãos do que atirar a vida dos outros. Ele prefere compartilhar a fraternidade de uma forma, até na vida como um mártir, como um grande sofredor, um grande santo, um grande ser, não é? Filho de Deus, mas que incorpora exatamente essa capacidade da mulher de resistir ao sofrimento, de dar a sua vida pelos demais, de compartilhar o alimento, não é? Ele multiplica o alimento para os outros, para que não falte a comida, para que não falte a bebida, para que não falte ao ser humano tudo o que ele necessita para alcançar a compreensão de si mesmo e viver forte, saudável e feliz. E o que está acontecendo hoje? Hoje nós estamos vendo que o masculino, ele continua martirizando e escravizando o feminino. E assim aparece a violência, a competição.
E assim aparece a pornografia, a erotização da mídia, a inflação do sexo, a objetivação da mulher como se fosse um objeto e não uma pessoa, a desvalorização da mulher enquanto ser cidadão, de igualdade com o homem. Essa desvalorização da mulher e da sua capacidade leva a uma deterioração da sociedade. Por isso que vivemos em sociedades violentas, sociedades voltadas para a guerra, onde os filhos de homens e mulheres são mortos em função da ambição e do egoísmo. Caracteristicamente, expressões do masculino pouco evoluído, do masculino que quer se apegar à matéria e se apoderar dela de uma forma exclusiva e apegada, de forma a criar divisões, muros, a criar divisões tanto a nível físico quanto de expressões, não é? Pobres e ricos, classe A, B, C e D, casta religiosa, casta comerciante e até as castas ditas dos intocáveis, dos seres pobres, que têm tanta capacidade divina como os seres mais desenvolvidos que tiveram a boa sorte de nascer num lar mais abençoado por aquisições físicas, patrimoniais, emocionais e mentais. Mas se não houvesse o poder da mulher, com essa capacidade de gerar os filhos, a capacidade de criar e alimentar esses seres, a humanidade não existiria. Então, finalmente, nós chegamos num problema que é exatamente a crise. A crise em que se encontra a sociedade moderna, a crise sanitária da Covid, a crise da deterioração, da estagnação da economia, da inflação financeira, da perda de valores universais, da ética, da moralidade e da igualdade entre todos os seres, o esquecimento da unidade da vida e não mais a prevalência da coragem, da fraternidade e da compaixão, que é tão necessária para que a gente tenha essa inclusividade, para ver o equilíbrio de todas as forças de expressão da manifestação dos animais, dos vegetais e dos seres humanos. Então, quando a gente tem a palavra crise, nós temos, então, um impasse. Como resolver a crise? Então, eu desenvolvi uma capacidade de prestar atenção no que a crise quer dizer. Quando a gente tem a palavra crise em chinês, elas são 2 ideogramas, que representam crise e oportunidade. Ou seja, existe um perigo na crise, mas existe também a possibilidade de uma ampliação de consciência, que o joguinho fala que é aquela mudança de fase. Como você aprendeu tudo o que você podia naquele sistema e você parte para um sistema mais aberto, com mais capacidades, com mais possibilidades e potenciais de crescimento. E assim essas mudanças de fase são exatamente a ampliação da oportunidade da consciência se expandir. É a burrice, a ignorância humana que vem dessa distorção do masculino e do feminino, da distorção entre a mente e a emoção, entre a cabeça e o coração. Tem que haver uma identidade, tem que haver um equilíbrio. Masculino e feminino, tanto no homem como na mulher, tem que haver uma expressão de beleza. Então o homem, ele é mais visual, mas é como se ele tivesse concretado o seu coração. Ele não consegue ver a sua emoção, ele não consegue ver o seu espírito. Então, ele enxerga e sente através dos seus pensamentos. Ele fala, aquela mulher é bonita, aquela mulher é interessante, ela vai me dar filhos saudáveis, e assim eu vou fazer a manutenção da minha descendência, da minha comunidade, do meu país, do meu clã. Ele pensa, mas ele não sente. Porque ele não tem acesso mais ao seu coração. Ele não tem mais acesso à sua ânima, à sua alma.
A mulher, ela é mais auditiva e tátil. É como se ela tivesse uma barreira, mas é uma barreira de vidro. Ela vê a mente, porque ela habita o coração, ela habita o emocional, mas não consegue ouvi-lo, porque aquela barreira de vidro é a prova de som. Então, ela não consegue entender o que a mente fala para o seu coração. Então, através da imitação, ela tenta conseguir atrair a atenção do homem. E aí, ela fala, já que o homem é visual, eu vou fazer ele me ver, eu vou pintar o meu cabelo, eu vou botar uma prótese na frente, uma prótese atrás, eu vou botar um salto bem alto para eu ficar bem à vista dele, à vista do olho, para que ele possa me enxergar. Vocês percebem como tudo isso tem a ver com o nosso vestuário, seja ele um biquíni, seja ele uma roupa social, um traje a rigor, ou um vestido de baile, tudo tem a ver com essa questão da impressão do sensorial. Assim como tem a música, a impressão auditiva, assim como a impressão gustativa e do cheiro também, né? Como o perfume atrai, né, o masculino e o feminino, porque nós temos essas características animais e humanas convivendo. Então, a gente também tem que equilibrar essas duas polaridades. A polaridade animal, que representa a personalidade, e a polaridade espiritual, que representa o espírito. Há que haver um equilíbrio. Se diz que a personalidade é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Então tem que haver uma condução do espírito sobre a matéria, do espiritual sobre a personalidade, da mônada que possa conduzir esse ser que é complexo. É como se o homem fosse um ser complexo, em que você tem uma charrete, que você tem o condutor, que é a mente, e os cavalos, que são a emoção, mas a sua verdadeira identidade é o vigilante silencioso que está dentro da carruagem. É ele que sabe o caminho, ele que sabe o destino. Mas se a mente não é capaz de ouvi-lo e se deixa levar pelos desejos dos cavalos ou pelo desejo, né, de ir para uma taberna para beber e para comer, ele é capaz de se esquecer quem é e qual o seu destino. Então, que a gente consiga fazer o equilíbrio entre espírito e matéria, entre masculino e feminino, para a gente que descubra nossa verdadeira identidade, nossa verdadeira missão e o nosso caminho, que é a senda espiritual, que é o nosso Dharma, de descobrir quem nós somos. A unidade da vida, a consciência de divina, o Atma, que representa a seta que é mandada pelo arqueiro, cujo destino é a nossa divindade, que é Brahma. Então, nós somos aquilo, Tat Asum, assim, significa eu sou aquilo, eu sou aquele, eu sou o divino que habita em mim, eu sou a mônada que espírito que habita o meu coração e o coração de todos os seres. Ou seja, a vida está dentro e fora, e a matéria tem que ser respeitada, porque ela também tem uma origem divina, como o espírito que vem do uno, do indivisível. Muito obrigado.